Então, com essas explicações, vocês vão ver sobre a diferença da linguagem literal para a linguagem figurada, tá bom? A linguagem literal, também conhecida como denotação, e ela tem um sentido real. Então, quando empregamos palavras e expressões, né, com seu significado primitivo exato, nós utilizamos a linguagem literal. Tá? É aquela linguagem, né, que o significado está lá no dicionário, aquela linguagem real. Então, o pássaro voava pelo céu da cidade. Relampejou durante a noite, né? São alguns exemplos de linguagem literal. É um sentido real, né, da frase. Já a linguagem figurada, né, conhecido como conotação, ela tem um sentido figurado, né? Então, quando damos outros significados às palavras para criar imagens e sentidos diversos, nós utilizamos então a linguagem figurada, tá? Exemplo: o carro voava pelas ruas da cidade. Seus olhos relampejaram de ódio, né? O carro voava? Não, ele estava apenas andando muito rápido, certo? Então, aí foi utilizado uma linguagem figurada, tá? E é uma linguagem que não é real. Então, o sentido literal é aquele sentido próprio, tá? Vamos ver, então, aí, ó, uns exemplos. Construir um muro de pedras. Minha avó faz um pão salgado delicioso. Tá? Então, nessas frases aí, o sentido, né, é real, o sentido é ao pé da letra. Né? Ela transmite, né, clareza, ela é objetiva. Nós não precisamos, né, de distinguir ou interpretar a frase para saber aí o que a pessoa quer dizer. Ela já é uma frase objetiva, uma frase, né, real, ok? Já o sentido figurado, vamos ver esse exemplo. Ela tem um coração de pedra. Ninguém tem coração de pedra, né? Então é um sentido figurado, é uma linguagem figurada, né? Estou querendo dizer que ela é uma pessoa fria, que ela não tem coração, né? Que ela não perdoa, né? Ela tem um coração de pedra. É uma linguagem figurada. Meu avô era um pão quando era novo. Ele era um pão igual aquele que eu compro na padaria? Não, eu estou querendo dizer que o meu avô era bonito, que ele era lindo quando era novo. Né? Estou usando aí uma linguagem figurada para dizer o que eu quero. Então vamos ver aí, o menino está falando, você é uma cobra, né? Será que ele está querendo dizer que ela é uma cobra, né? Animal, se referindo ao animal cobra? Não, né? Ele está querendo dizer, olha como ele está com raiva, que ela é falsa, que ela é fofoqueira, né? E é isso que ele quer dizer. Ele está utilizando, então, uma linguagem figurada. Você é meu gato. Ah, você é uma flor. Se nós estivéssemos, né, utilizando uma linguagem literal, seria essa imagem aqui, né? A flor conversando com o gato, né? Seria um sentido real. Mas como aqui a tia está dando um exemplo de linguagem, né, figurada, tem duas pessoas conversando, ó, e dizendo você é o gato e você é uma flor. Eles estão utilizando uma linguagem figurada, tá? Não uma imagem real. Então, o texto que vocês verão hoje, né, é um poema narrativo, tá? Então, ele está lá na página 44 e 45, tá? É um exemplo aí de poema narrativo, tá? Então, poema narrativo é um texto que narra uma história em versos, personagens, narrador, tempo e espaço. Geralmente, ele é extenso, né? Ele é mais extenso que os outros poemas e também pode apresentar rimas. Então, o texto narrativo ele tem alguns elementos, né? Então, ele tem um narrador, que é aquele que relata a história, né? Que conta a história. Então, nós aprendemos que pode ser um narrador personagem,
que é o narrador que participa da história, ele está na história, ou o narrador observador, que é aquele narrador que conta a história, mas não participa dela. Então, outro elemento de uma narrativa é o tempo, que é o momento em que se desenvolve a história, o espaço, que é o local dos acontecimentos, né? Pode ser no sítio, numa fazenda, e o enredo, né? Que é a sequência dos fatos, tá? Então, o enredo ele é formado pelo começo, pelo meio e pelo fim, tá? Então, o começo é a introdução da história, né? Onde você apresenta ali os personagens e tudo mais. O meio, né? Onde a história se desenvolve, onde tem ali um conflito, né? Uma situação de tensão, e onde a história chega ali ao clímax, né? Que é o ponto máximo de tensão da narrativa, tá? E o fim, né? Onde tem ali o desfecho da história, a finalização, a resolução do conflito, tá bom? Então, esses são os elementos de uma narrativa. Então, agora vocês vão... Então, essa explicação vai servir de base para que você possa responder as atividades.